Saudações missionárias. Falando a respeito da salvação mediante a fé, ser um dom de Deus, não somente para judeus, mas para todo aquele que invocar o nome do Senhor, o apóstolo Paulo faz uma série de perguntas, das quais eu gostaria de destacar uma. Esse é o assunto de hoje do nosso momento missionário. Vamos ler a Bíblia em Romanos, capítulo 10, versículos 13 ao 15, que diz assim: Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Esse texto nos mostra que a salvação é bênção, é graça de Deus, disponível a todas as pessoas. Mas há uma condição, a condição de invocar o nome do Senhor. Mas daí as perguntas do apóstolo, elas nos levam a refletir sobre a necessidade de alguém pregar. Porque como é que alguém vai crer? Como é que alguém vai invocar se não conhece, se não sabe? E a pergunta é: como pregarão se não forem enviados? E quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós lemos Atos 13, nos primeiros versículos, nós entendemos que o envio de missionários ao campo, que o envio de missionários aos perdidos, ele está ligado a uma associação. O Espírito Santo é aquele que convoca, é aquele que chama, é aquele que vocaciona, mas ele também comunica à igreja. E quem separa, quem envia e mantém, sustenta, é a igreja. Então, nós vemos uma parceria entre a ação do Espírito Santo e o trabalho da igreja. E se existem hoje milhões de pessoas perdidas, é porque está faltando enviar missionários, é porque está faltando quem pregue para que sejam salvos, para que sejam alcançados. E é nosso papel, eu e você que somos igreja do Senhor, nós precisamos estarmos atentos à voz do Senhor. Nós precisamos estar atentos à voz do Espírito Santo para sabermos a quem ele tem chamado, quem ele tem vocacionado, para sabermos, para ouvirmos a voz do Espírito, para entendermos qual é o momento e para onde devemos enviar aqueles que foram separados, aqueles que foram vocacionados por ele. Porque enviar um missionário para o campo implica em autoridade. Autoridade vinda do ato da pessoa ter sido vocacionada, e essa autoridade vem do próprio Senhor. Jesus disse: Eis aí vos dei a autoridade, ide portanto. Então, o missionário que é enviado, ele é enviado pela ação de Deus, pela ação do Espírito Santo, e ele recebe a autoridade para falar em nome de Jesus. Mas ele também é autorizado pela igreja, que impõe sobre ele as mãos, a exemplo de Atos 13, e o comissiona. Esse comissionamento, esse envio pela igreja, envolve também na responsabilidade da igreja. A igreja está autorizando esse missionário a falar e a fazer a obra em nome dela, mas a igreja também está se comprometendo com ele, porque nós que enviamos o missionário ao campo, nós temos um compromisso de dar-lhe apoio logístico, sustento financeiro, sustento espiritual através das nossas orações, apoiá-lo para que a obra de Deus seja bem feita, seja cheia de resultados positivos, porque nós precisamos ter em mente sempre, quando nós enviamos um missionário, o sucesso ou o fracasso dessa missão, ele é também nosso. Ele não é só de quem foi, porque há uma parceria aí. E eu queria dizer para você que se você responder positivamente a essa vocação ou a esse chamado, a essa ordem de enviar e apoiar e sustentar o missionário, o versículo 15, ele se refere também a nós. Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Essas coisas boas nada mais são
do que o Evangelho de Jesus Cristo, as boas novas da salvação. Que esse texto se refira também a mim e a você. É o desejo do meu coração. Não fuja à sua responsabilidade de responder a essa pergunta: como pregarão se não forem enviados? Enviemos. E então nós vamos cumprir o que a palavra diz. Conformosos são os nossos pés. Lembrem-se disso, porque missões se fazem com os pés dos que vão, mas também se fazem com os joelhos que se dobram em intercessão e com as mãos que se estendem para contribuir. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.